Olá, muito bom dia. Aqui é o professor Rodrigo Taifa, do canal Lógica Online. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula online. Nesse momento, nós vamos estudar porcentagens de juros simples. Esse material é voltado para o preparatório Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Aconselho sempre pegar papel e caneta e anotar tudo detalhadamente. Preste atenção como fazer os exercícios e também a aplicação deles nos vários casos. Caso você queira fazer parte de nosso pacote de aulas, nós temos plataformas, materiais didáticos, exercícios simulados. Entre em contato conosco através de nossas redes sociais, do Instagram do Lógica Online e também do nosso site logicaonline.com.br. Dito isso, vamos começar a estudar. Essa parte de porcentagem, na verdade, é a aplicação que nós chamamos de matemática financeira. E ela permite que nós calculemos as porcentagens e valores que nós pegamos nas diversas transações financeiras que temos no dia a dia. O que nós temos que aprender primeiro o primeiro tópico que nós vamos ver é o que significa taxa percentual. É comum nós, por exemplo, quando nós vamos numa loja, verificarmos alguns tipos de promoções. Por exemplo, leve 3, leve 5, pague apenas 3. Isso aqui é um tipo de porcentagem, por assim dizer. Essa porcentagem é bem simples. Se eu perguntasse assim para você, leve 5, pague 3. Afinal de contas, qual o desconto? Para nós sabermos qual é o desconto, nós temos que fazer uma razão. A razão com respeito às situações que eu não paguei, no caso, 5 mercadorias, eu pago 3, que não paguei 2. Então eu tenho uma razão da quantidade de desconto de 2 para 5. Se 2 para 5, 2 dividido por 5 vai ser igual a 0,4 ou 40%. Na verdade, porcentagem significa dividido por 100. Então, quando a gente fala 40%, significa que houve um desconto, significa que houve um desconto de 40% dentro dessa mercadoria. Jussiara, muito bom dia, tudo bem? Essa turma também está conectada com outro grupo. Então é por isso que eu já iniciei a aula, tá bom? Seja como for, seja muito bem-vinda, bom dia, tá? Então, 40% significa 40 dividido, esse 40% significa 40 dividido por 100. Na verdade, isso aqui é a definição de porcentagem. Porcentagem sempre é um valor dividido por 100. A gente expressa essa fração na forma desse traço com as duas bolinhas, ou seja, porcentagem. No caso aqui do famoso leve 5 e pague 3, nós temos um desconto de 2. De 2 em 5, que é 40%. Então, afinal de contas, qual a definição clássica? Anotem, por favor. Que é taxa percentual. Taxa percentual ou porcentagem é a forma usada para expressar a razão entre um número real e o número 100. Nós indicamos por símbolo aqui, que significa porcentagem. Essa expressão por cento, ela vem do latim, que significa divisão por 100, conforme eu já tinha falado anteriormente. E
tome cuidado. O porcentagem é um conceito relativo, ou seja, nós só podemos falar porcentagem de alguma coisa. Porcentagem de um dinheiro, porcentagem do arroz, porcentagem do feijão, porcentagem da chaqueira. É sempre porcentagem de alguém. E sempre é um produto desse valor pela porcentagem. Como assim, Henrique? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos sobre como calcular diretamente porcentagem. Depois a gente vai tentar aplicar isso em alguns problemas, tá bom? Calcule nos seguintes casos. Quanto que é 25% de 200? Para calcular a porcentagem de um determinado valor, você escreve, tome cuidado, porcentagem é só um conceito, tá bom? A mesma coisa que dúzia, década, são palavras que significam número. Porcentagem significa o número dividido por 100. De novo, o que significa porcentagem? Porcentagem significa o número dividido por 100. Como ele falou 25%, significa 25 dividido por 100. Então, eu vou colocar aqui. Para calcular 25% de 200, basta multiplicar a porcentagem pelo valor. Mas tome cuidado. Quando eu falo porcentagem, é 25 sobre 100. Isso é um valor multiplicado por 200. Simplifica aqui, vai ficar 25 vezes 2, que é igual a 50. Ou seja, 25% de 200 é igual a 50. Beleza, não é verdade? Próximo caso aqui, letra B. Quanto que é 120% de 60? 120% de 60 é bem fácil, como eu falei anteriormente. Basta multiplicar a porcentagem pelo valor. 120% significa 120 dividido por 100. Tudo isso multiplicado por 60. Simplifica aqui, fica 12 vezes 6. 12 vezes 6 vai ser igual a 72. Posso complicar um pouco mais ainda isso daqui. Lembre-se, porcentagem é um produto, né? Porcentagem, o valor da porcentagem, o dinheiro, a quantidade, é a porcentagem multiplicada por esse número. Letra C, 30% de 40% de R$ 70. Quanto que vai dar? 30% de 40% de. Não, 70 não, vamos colocar aqui 75. Vamos trabalhar com números bonitinhos. R$ 75. Quanto que vai dar isso daqui? Bem simples o cálculo. 30% significa o quê? 30 dividido por 100. Multiplicado por 40%, que é 40, dividido por 100, multiplicado por 75. Não é que é simples? Então aqui simplifica. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser 3 vezes 4. Isso aqui vai dar 12. 10 vezes 10 é 100, multiplicado por 75. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vou colocar o valor aqui embaixo, tá? Isso aqui vai ficar 75 multiplicado por 12, dividido por 100. 75 multiplicado por 12, dividido por 100. Isso aqui, 75 vezes 12 vai ser igual a 900, dividido por 100. Olha quanto que deu. Vai dar 9. Essa é a resposta. Então, algumas aplicações mais importantes dessa ideia de porcentagem sempre vão ser relacionadas àquelas com porcentagem de dinheiro, uma transação comercial. Então, para calcularmos a porcentagem de alguém, para calcularmos o aumento ou mesmo um desconto relacionado a uma porcentagem, em primeiro lugar, nós calculamos essa porcentagem segundo esses métodos que eu ensinei para você agora, depois a gente soma e subtrai. Vamos ver como é que funciona? Isso é, meu avô.
Vamos fazer um problema aqui. Exemplo número um. Preço de uma cesta básica sofreu um acréscimo de 12%. Sabendo que o valor inicial da cesta básica é de R$ 300, uma cesta bem simples. Qual o novo valor após o aumento? Em primeiro lugar, houve aqui, no caso, a pergunta do problema, ela se refere a uma taxa de aumento. Falou que houve um acréscimo de 12%. A primeira coisa que nós vamos fazer, passo número um, é você calcular qual foi a porcentagem de aumento. Quando eu falo qual a porcentagem de aumento, foi 12%. Eu vou calcular quanto essa porcentagem significa em dinheiro. O que significa isso? 12% significa 12 dividido por 100. Nunca esqueça, porcentagens não existem. Porcentagem é só um conceito, uma palavra, uma frase que nós utilizamos. Quando nós fazemos o cálculo de porcentagem, nós temos que expressar essa porcentagem em um determinado valor numérico. No caso, 12%, 12 dividido por 100. Multiplicado por R$ 300, que é o valor da cesta básica. Então, 12% de R$ 300 vai ficar 12 vezes 3, que são R$ 36. No caso, houve um acréscimo de 12%. O que significa isso? Que dos R$ 300 iniciais, você vai acrescentar o valor desse aumento, que no caso vai dar R$ 36. Então, o novo valor da nossa cesta vai ser igual a quanto? Vai ser os R$ 300 que eram antes, mais os 12% de aumento, que equivalem, no cálculo que eu fiz, a R$ 36. Consequentemente, o novo valor da nossa cesta básica vai ser igual a R$ 336. Essa diferença, esses R$ 36, equivalem a 36% de aumento. Perdão, a 12% de aumento. E esses 12% de aumento é sempre relativo ao valor inicial. Ficou claro? Então, quando nós fazemos o determinado cálculo, tanto de aumento quanto de desconto, nós podemos fazer um raciocínio mais rápido, por assim dizer. Observem aqui, olha. Esse aqui foi o que nós chamamos de acréscimo. Bora verificar um caso de desconto, por assim dizer. Exemplo 2. O valor de um fardo de farinha, R$ 50. E ele sofreu uma redução de 10%. A pergunta do problema é bem simples. Qual é o novo valor do fardo? Qual o novo valor do fardo de farinha? Em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer é calcular a porcentagem relativa. 10% é 10%, é 10 dividido por 100 de R$ 50. Portanto, vai ficar isso daqui, vai ser igual a R$ 5. Então, a diminuição foi de R$ 5. Qual é o novo valor da nossa farinha?
Como foi diminuição, significa que você vai subtrair o valor dessa porcentagem. O valor dessa porcentagem, segundo o cálculo que eu fiz, foi de R$ 5. Portanto, vai ser 50 menos 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a R$ 45. Portanto, isso aqui é o novo valor da farinha. Observem que nos casos que eu expliquei, nos casos que eu coloquei para vocês, fizemos dois exemplos, na verdade. Tanto de aumento de porcentagem quanto uma diminuição. Existe uma maneira de simplificar esse cálculo, que seria esse daqui, olha. A gente pode escrever essa fórmula da seguinte forma. O novo valor, esse valor final, vou dizer, vai ser igual a quanto? Vai ser o valor inicial multiplicado por um mais ou menos i, onde i é o valor da porcentagem. Observem que nosso primeiro exemplo, deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. No nosso primeiro exemplo, lá em cima, o valor final vai ser igual a quanto? O valor final lá, o valor final, ele falou que é 12%. O valor final vai ser igual a quanto? O valor inicial, que era quanto mesmo? 300, R$ 300, multiplicado por um, no caso, acréscimo é mais a taxa. 12% significa 12 dividido por 100. E 12 dividido por 100 é igual a 0,12. Esse valor final vai ser igual a quanto? 300 multiplicado por 1,12. Esse valor final vai ser igual a quanto? 300 vezes 1,12. Isso aqui vai ser igual a quanto? R$ 336. Tá vendo? No outro caso aqui, o valor final vai ser igual a quanto? O valor final vai ser igual ao valor inicial. Quanto que é o valor inicial aqui da nossa farinha? É R$ 50. Multiplicado por um menos, porque é uma diminuição, a taxa. Quanto que é a taxa? Ele falou que é 10%. 10% é 10 dividido por 100, é 0,1. Então, esse valor final vai ser igual a 50, multiplicado por um menos 0,1, que é 0,9. Esse valor final é igual a 50 multiplicado por 0,9, que vai ser igual a 45, que é a resposta que nós achamos aqui. O que eu estou dizendo aqui, você pode fazer esse cálculo ou por lógica, quando eu estou ensinando, você pode fazer direto pela fórmula da porcentagem. Bem simples mesmo, tá? Você decide de acordo com o que você representa. Só um pequeno detalhe que eu queria deixar bem claro. Esse valor aqui, a gente sempre chama de taxa. Essa taxa é taxa, porcentagem. Só que, como eu já falei várias e várias vezes, a gente não trabalha com a porcentagem, a gente trabalha com o valor numérico. Nesses cálculos que eu fiz aqui em cima, eu trabalhei na forma de fração, porque eu acho mais simples trabalhar com fração. Mas você pode também relacionar na forma decimal. 12%, 12 dividido por 100 é 0,12, e os 10% de desconto, que era 10 dividido por 100, que é 0,1. Então, a gente pode fazer esse cálculo dessa forma. Tá claro? Vamos tentar fazer alguns exercícios para ver se nós entendemos e aplicamos isso daqui? Vamos fazer mais um agora. Está relativamente tranquila, muito bonito esse assunto, bem legal. Dinheiro, né? Ba- Só um minuto, por favor. Fala o seguinte aqui. Um carregador de celular custa na loja R$ 230. O cliente conseguiu
pagando à vista R$ 62 de desconto. A pergunta do problema é bem simples. Qual foi a porcentagem de desconto? Então, o carregador de celular, ele custa na loja o valor de R$ 230 e o cliente conseguiu, pagando à vista, um desconto de R$ 62. Nada mal. Qual foi a porcentagem de desconto? Nesse caso aqui, eu pretendo fazer por regra de três, porque eu quero que vocês aprendam a fazer isso aqui. Em primeiro lugar, como eu falei anteriormente, se o nosso amigo, se a nossa mercadoria custava antes R$ 130, isso era o valor total. E esse valor total equivalia a quanto? Equivalia a tudo. Equivalia a 100%. Como ele teve um desconto de R$ 62, esse valor em reais determina um valor em porcentagem. E essa porcentagem é o desconto. No caso, nós podemos fazer regra de 3, vai ficar meio pelos extremos, vai ficar quanto? Vai ficar 230 vezes x é igual a 62 multiplicado por 100. Pode cancelar aqui. Vai ficar quanto? X é igual a quanto? 62 multiplicado por 10 dividido por 23. X é igual a quanto? X é igual a 620, 62 vezes 10 é 620, dividido por 23. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual, serve aqui, 26, aproximadamente, 26,9, aproximadamente 27% de desconto. Nada mal. Foi um excelente desconto que nossa amiga conseguiu. Alguma dúvida aqui? Beleza. Vamos fazer mais um aqui para fixar essa ideia. Por favor. Já. Paula comprar uma TV conseguiu um desconto de 6%. O valor inicial da TV era de R$ 980. Qual o valor pago por Paula? No caso aqui é bem simples esse cálculo. Em primeiro lugar, a gente tem que descobrir a porcentagem, o valor relativo a essa porcentagem. No caso, como eu já ensinei para vocês, a TV custava inicialmente, o valor inicial dela era de R$ 980. E a nossa amiga aqui da história, ela teve um desconto de 6%. Temos que calcular qual o valor relativo a esses 6%. É fácil. É só pegar os 6%, que é 6 dividido por 100, e multiplicar por 980. Teve um aluno que uma vez estava explicando essa aula, Henrique, se você pegar 6 dividido por 100, 0,06, e multiplicar por 980, vai dar a mesma resposta? Lógico que a diferença que eu gosto de colocar na forma de fração, porque muitas vezes fica mais fácil assim. Por exemplo, aqui, olha. Tá vendo, né, que ficou simples? Então vai ficar como? Vai ficar 98 dividido por 100, cancela aqui. Aí vai ficar como? 98 multiplicado por 6, que é 588, dividido por 10. Andar só na casa decimal, tá bom? Dá 58,8. Então, esse foi o desconto que nossa amiga conseguiu. Vou até escrever aqui. Esse cara aqui foi o valor de desconto.
Aqui é tranquilo, tá bom? Parte 2. Então, qual foi o valor que nossa amiga pagou? O valor que nossa amiga pagou, o valor final, vai ser o quê? Vai ser os R$ 980 menos 58,8 que eu já tinha, que foi dado desconto para ela. Então vai ser 980 menos 58,8. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar R$ 921,02. Apenas para salientar, poderia ter feito esse cálculo de acordo com aquela fórmula que eu ensinei para vocês. Serve o quê? O valor final é igual ao valor inicial multiplicado por um, no caso é um desconto, né? É um menos a taxa. Então, esse valor final vai ser igual a quanto? Qual o valor inicial? É 980. Um menos a taxa. Quanto que é? A taxa é 6%, que é 0,06. Vocês estão entendendo por que eu gosto de usar fração? Porque a fórmula, embora ela seja interessante, ela sempre vai dar número decimal. E números decimais, às vezes, numa prova, às vezes demora um pouco. 980 multiplicado por 0,94. Olha como vai ficar mais difícil. Olha a resposta. Deu certinho. Deu 921,20. A mesma resposta, obviamente. Então, você decide de um jeito ou de outro. Eu prefiro fazer na forma de fração. Fica muito mais simples. Ficou claro? Beleza. Vamos fazer mais um exemplo aqui para podermos entender alguns detalhes. Tá bom? Próximo exemplo, por favor. Esse aqui foi exemplo 2, exemplo. Fernanda, vamos pegar aqui. Fernanda pagou R$ 375 em uma prestação de sua moto. Essa prestação corresponde a 12% do seu salário. Essa prestação corresponde a 12% do seu salário. A pergunta do problema é bem simples mesmo. Qual o salário de Fernanda? O que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção é não se preocupassem em qual fórmula eu vou utilizar para esse caso. Utilize regras de três porcentagens. Acho que fica mais simples. No caso aqui específico, a nossa amiga Fernanda, quando ela paga esses R$ 375 aqui da mensalidade da moto dela, isso aqui corresponde a 12% do salário dela. Então vamos colocar essa informação. Nós sabemos que R$ 375 correspondem a 12% do salário de Fernanda. Uma pergunta do problema: qual o valor do salário da Fernanda? Simples, salário da FCI, esses R$ 375 equivalem a 12% do salário dela. Consequentemente, o salário dela vai ser quanto? O salário dela é o valor completo, tudo, 100%. E esse 100% proporcionalmente equivale a quanto? Equivale a X. Como eu relacionei 375 para 12% do salário, se eu colocar 100% para achar o valor de X, esse valor de X será o salário de nossa Fernanda, que é uma relação de proporção, tá bom? Então, meio pelos extremos, vai ficar como isso daqui? Vai ficar 12 multiplicado por x é igual a 375 multiplicado
por 100. Que não tem muito o que fazer, não. Vai ficar 375,00 dividido por 12. Esse valor de x vai ser igual quanto? X vai ser igual a 37.500 dividido para 12. Isso aqui, a nossa amiga Fernanda, ela ganha, nada mal, ela ganha salário de 3.125 reais. Alguma dúvida? Muito legal, na é verdade. Tra- Bom, nós já explicamos alguns detalhes com respeito às porcentagens que podem existir num determinado produto. Eu gostaria de explicar agora alguns conceitos de matemática financeira, da linguagem de matemática financeira, que podem ser importantes para entendermos o próximo assunto, que é juros simples. Está bem? Vamos lá agora. Vamos iniciar o próximo tópico agora, a continuação. Vamos iniciar agora o que é juros simples. Vamos lá.